Já rapidamente o esboço. Esse esboço é dividido em duas partes, esse primeiro tema. Vai ser em 2 Coríntios 5,17. Tem parte 1 e parte 2. Hoje nós vamos só na primeira parte. Aí na semana que vem nós vamos na segunda parte. 2 Coríntios. É um versículo muito conhecido, que eu acredito que no batismo você está vendo esse versículo, acredito. Que é um versículo muito conhecido. 2 Coríntios 5,17. Coríntios até em inglês, por coincidência, é Corinthians, a tradução. Ah, é? Caramba, meu, 3 vezes. Tem uma de Bia agora. Todos encontraram? Amém. Todos encontraram? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo, há quase 16 anos que eu escuto ele. Há quase 16 anos que eu ouço sempre Deus através dos homens de Deus, das mulheres de Deus, falando sobre esse versículo. E é um versículo que já diz tudo. Quando nós viemos para Jesus, quando nós estamos em Cristo, fincamos a nossa estaca nele, tudo que era velho se foi. Há único momento em que aquilo que era no nosso passado vai ser utilizado para nós é só em testemunho. Como o Alan falou, às vezes você tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém e Deus lembra a você alguma coisa que você viveu, um testemunho seu de algo que você era, que pode ajudar aquela pessoa. É o único momento. Mas você aceitou Jesus, o que era velho já era. Eu quero que rapidamente aqui alguns de vocês compartilhem o que foi transformado em vocês. Que hoje vocês, como nova criatura, percebem que não existe mais em vocês. Qual foi a transformação que Deus fez em vocês, que hoje vocês olham para trás e olham, eu era assim? Ela era mesmo, de verdade. Então compartilhe, Bianca, você começou? Minha família gostava muito de heavy metal. Era Meu. É verdade, gostava. É verdade. A gente assistia um monte de CD, Nirvana. Em casa a gente nunca foi de beber, mas tinha bebida, meu pai se desfez de tudo. Nunca foi de beber em casa, né, Bia? Em casa não bebia, Em casa. É o que eu tô te falando, em casa eu não bebi mesmo, não. Tava de enfeite, aí quando a gente se converteu, minha mãe jogou tudo fora. Meu pai jogou o CD. Da minha parte foi timidez. Não existiu mais. Nossa, pior, né? Podia voltar pelo menos um pouquinho, né? Tipo, Meu caso também está meio parecido, que eu estou ainda no processo de tratamento da timidez. Quem? Roubou tudo de mim, jogou fora. Bom, heavy metal, timidez, quem mais quer compartilhar? Fernando, o meu é dormir na praça. Sertanejo puro. Curtia sertanejo. Tá traiu mesmo. Calypso, Bruno e Marrone. Ah, era música, eu pensei que ele dormia na praça. Era vagabundo. Ele não tinha namorada. Eu era vagabundo. Eu lembro que você gostava de sertanejo, né, meu? Essa É, coisa lembro pequena, no começo, quando, né? Como é que é? Foi o negócio que ele falou? A mutila? Montila. É, montila na coca. Da coca. É, mó safadão. O Wesley Safadão de cabelo curto. Ai, meu Deus, cada um que tem que escutar a Fernanda Safadão. Jesus! Quem? Agora é só meu amado é você, eu sou seu amado. Só quer cantar cantares, né? Ele só quer cantar cantares, não sei porquê. Quem mais quer compartilhar? Ele foi liberto do Asas de Ouro também. É o azul, as tiazinhas lá, que não gostei da grana. Suzano, não é esse negócio? Ô rapaz, que isso? Mas eu passo em frente, tá lá. Aí Ela nem sei se ainda tem. lá na rocha lá, arrancar as velas lá, as Você ia velas. pro começo da velha. É, você não sabe da missa metade. Eu ia lá, todo sábado tava lá, arrochando lá. Você ainda pretende, Realmente foi liberto. você ainda pretende fazer um mapeamento com sua equipe ainda? Que eu acho que tá na hora aí. Tiazinha lá cheia da Você grana. acabou de ler que não vai ter oração, o Belmiro já morreu. Já morreu. Morreu. Mas o mapeamento é só pra saber como é que tá, é só colher testemunho. Não é nada de curiosidade não, é só um controle. Coisa que a gente era, não é mais.
A anfitriã quer falar alguma coisa? Algo que você percebeu que Deus já transformou você? Também, Cristo. Me libertou de sertanejo. Eita! Aquela sofrência. Amada Batista? Perdão de Sorocaba. Não. A mala Não, já, mas a mala já voltou pra dentro, Jorge né? Mateus. A mala voltou pra dentro, né? Já até sei, ó. Quem? Libertou a Natália mesmo, porque ela falou que a amiga dela falou assim: vamos lá no show de Henrique e Juliano. Quem é Henrique e Juliano? O quê? Você é um cantor? Recebeu a unção de Manassés, foi? Eu só tenho que libertar ela de fome, né? Tá no processo aí. Eu vou lá. Eu vi, não, também fez comer, né? Quem mais quer falar? Nossa, ainda tem dormir comigo. Quem mais quer falar? Quem mais quiser falar? Ah, esse é o momento. Deus me libertou da timidez. Você? Você? Momento riso. Para, que as coisas de Deus é sério. Você fica brincando. Você foi batizado no lado de Peroba e vem me dizer que foi libertado da timidez? Bom, mas Deus te libertou de verdade? Espaguete, né? Cala a boca, cuida da sua vida. Deixa a gente contar. Continua a ministração. Com vermelho. Oh, meu Deus. tá doida pra dormir no sofá, né? Não, vamos ler o versículo. Nova criatura é, exatamente. Você falou pra Isso aí cantar. as velhas coisas passaram. Agora ela é uma senhora casada. Pois é, o Fê Não é também senhora. tinha passando lá com as velhinhas e acabou. Negócio de É, sofá essa aí, ó. não rola. Já Dercy passou pelo céu. As velhas lá cheias da grande, uma cheirosa as velhas lá. O que é isso, rapaz? É isso, rapaz? Falando que eu não sou cheirosa. Ô, pra que Das velhas, falando das velhas. Ele falou, coisas do passado. Oxi. Passando, pô. Eu já também. Ainda bem que o sofá lá cabe pra duas pessoas. E vai os dois pro sofá de uma vez. Beleza? Bom, Que Deus, o que Deus te libertou? eu nesse caso entro um pouquinho parecido com a Fernanda. Meio a timidez. O Thiago falta ainda um pouquinho pra libertar a minha. Não, mas deixa ele assim, porque eu ficar As suas assim já é. vontades. Que onde que eu me imaginaria? Eu que antigamente, um exemplo, ia alguém lá em casa visitar, eu me escondia. É, eu fico de pijama falando. Nossa, não acredito. Eu Aí não. não abre o portão, já melhorou, né? Eu. Até pra vocês terem uma ideia, pra ir na Bomboniere comprar uma bala eu não conseguia. Nossa. O Thiago era extremo, não é isso? Era timidez extremo, meu. O que Deus foi me lapidando e continua até hoje não é fácil. Eu estar aqui hoje é um milagre. Já tive O bom. Thiago tá falando aqui é um grande passo, então. Ô, Eu, imagina quando ele ia fazer trabalho de escola pra fazer seminário. é, Ele fazia sozinho? Não sei. eu que trabalho de seminário, exemplo, você tinha que ir lá na frente falar, e aí? Você não fazia, Thiago? Algumas vezes eu não fazia. Travava tudo. Ah, não, eu deixava essa parte cabendo. Hoje, não tô falando que tô 100%. Ainda tenho muitas coisas que preciso melhorar. Mas se não, eu teria recusado o convite dele para ser líder de céu. Esse foi um dos motivos pelo qual no início foram dois líderes na célula, o Williams e eu. Foi uma das questões. Por quê? O Williams em algumas coisas tinha mais facilidade para fazer. Eu não. Depois que o Williams, infelizmente, passou por o que passou, Eu posso. Talvez da sua concepção seria essa, né? Mas a concepção de ter os dois líderes era a intenção de já desenvolver um para ter uma multiplicação de célula. Então já teria dois líderes formados, caminhando juntos, né? Que eles iniciaram, teoricamente, juntos o trabalho de liderança. Por isso que não tinha líder em treinamento, sim dois líderes. Que a intenção era. mas também com certeza você deve ter avaliado essa questão. Não estou falando que o que você colocou não seja, mas é o que eu penso. Porque você conhece bem as minhas limitações. Então você deve ter avaliado isso. Não, mas eu também sei que Deus está no controle. E é o Espírito Santo de Deus que conduz a gente. Também, Então, também. eu sabia que você. Não ia Deus, desistir. Deus ia pegar você Também. de um jeito. É que naquela música do Praise Machine, o vento que te tocou é o mesmo que Também. me tocou. Praise Machine, esse grupo é antigo, O ó. vento que te tocou é o É, eu mesmo falei, que me tocou. caramba, ela fez machina. Mas também eu, Eu- mas também eu creio nessa questão, que aconteceu tudo que aconteceu com o Williams. Deus teve que me pôr no fogo de qualquer jeito, aconteceu tudo que aconteceu. Você tá aqui. Mas, mais um pouquinho não era para estar aqui hoje. Poderia até estar, mas não na posição que eu estou. Mas como aqui, aliás, e sua pessoa?
Eu não lembro, gente, sério mesmo. Tu que deixou no bloco, Do né? heavy metal? Não, Você não era sério. heavy metal, não? Não, Não, não tem cara de heavy Não, metal. Não tem não, mesmo, não. eu curti assim o som e tal, mas. Um cara meio de Charlie Brown, essas coisas, Não, né? assim, faz tempo, misericórdia. O pastor Henrique era. O pastor Sinceramente. Henrique gostava dos assim, metaleiros. Pô, desde 95, meu. Não Ah, vou lembrar, não. faz muito tempo. Pula essa parte. Tinha 12, tinha- 11, 12 anos. Eu tinha 4 anos. Talvez a. Não, acho que uma coisa assim que eu deixei pra trás não seria algo assim, mas a forma de se pôr em certas situações. Né? Tem muitos amigos que hoje não conhecem a palavra. E hoje quando a gente se encontra pra conversar, cada um sabe, né? Cada um no seu quadrado, mas com respeito, né? Eu acho que isso eu consegui, não impor, mas consegui colocar isso bem pra eles, né? Eles entendem, respeitam o amor que eu tenho por Cristo. Não vou falar de religião, mas sim o amor de Cristo, do que Ele fez, do que Ele está fazendo na minha vida. Então eles têm essa concepção assim bem assim, separado e tal, assim, eles entendem legal. Acho que é mais isso, sim. Como então todo mundo pôde testemunhar, cada um falou um pouco do que curtia, do que fazia. Eu confesso a vocês que quando eu ouço algumas pessoas compartilham alguns testemunhos, eu fico espantado. Hã? Essa pessoa que a gente vê a pessoa de um outro jeito, totalmente transformada, uma pessoa educada, uma pessoa com, mas de repente Me fala ela quem era que isso. era heavy metal. Né? Eu nunca na minha vida imaginava, porque ela tem uma cara de séria. Quer dizer, fora da cela. Sabe de nada, não sei. Vai que Mas nunca na minha vida eu ia imaginar que ela já gostou de rock pesado mesmo. Mas é como a gente vê aqui, Deus transformou cada um e trabalhou de uma maneira poderosa. Mas tem algumas coisas aqui que Deus nos concedeu a partir do momento em que nós passamos a ser nova criatura. Primeiro está lá em João 5:24. Abram lá. João mesmo. O Evangelho de João. Hoje fomos nos evangelhos para variar. Falamos de Mateus, depois João. 5:24. Deus me libertou da boca suja também, né? Você não escovava o dente? Oi, oi. Oi, oi. É isso aí também. Nossa, também. Graças a Deus. Todos encontraram? João 5:24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê na que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você leu João 5? 24. Eu sem querer abrir, não sei porquê, 4:24, eu não acredito nessas de coincidência, né? Deus que fala comigo, pá, abre a Bíblia, mas achei interessante, vou ler. Deus é Espírito, importa com que os adoram, e os adorem em Espírito e em verdade. A gente tá falando sobre mudança, sobre... Acabou caindo aí, calhando, né? Então, a primeira condição que Deus nos deu foi sair da morte para a vida. Espiritualmente, no meu caso, quase 11 anos atrás, eu era morto para o pecado. Cada um de vocês aqui, no determinado tempo em que vocês não tinham Jesus. E, antigamente, todos nós aqui não tínhamos visão do que era servir a Jesus. Nós não tínhamos a visão espiritual que nós temos hoje. De saber que práticas que a gente fazia eram abomináveis aos olhos de Deus. Tudo bem que a palavra dele diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Aquilo que nós fizemos quando não conhecíamos Jesus, ele não vai colocar em conta. Mas Deus também diz na palavra dele que ele não toma por inocente quem escuta a sua palavra. Se você escutou a palavra dele uma única vez, no grande dia do juízo, você não é mais inocente. Eu dei um exemplo uma vez em casa, em um dos estudos que a gente fez, que é o seguinte. Vamos imaginar que aqui na casa da Natália, os pais dela estabeleceu algumas regras aqui dentro. Algumas regras para uma convivência melhor. E a Natália cometeu um erro e desobedeceu uma dessas regras. Só que ela não sabia que era errado essa regra. E vem os pais dela discipliná-la por isso que ela fez de errado. Mas aí tem um detalhe. Como é que a Natália vai ser disciplinada se ela não sabia que existia essa regra?
É conosco assim. Quando nós não tínhamos o conhecimento da palavra, não tínhamos o conhecimento de Deus, o que nós fazíamos de errado, Deus não pode nos disciplinar, porque nós não tínhamos ciência. Mas a partir do momento em que nossos olhos são abertos e esse poderoso livro nos é mostrado, aquilo que a gente vê que é errado, se a gente cometer, você vai ter que ir pro joelho. Dependendo da situação, tomar uma disciplina. Dependendo da situação, taca de pau. Então, é isso. Quando nós saímos da morte para a vida, nós passamos a ter uma luz, um entendimento. Eu ontem ajudei minha mãe nesse esboço e eu compartilhei o seguinte, com um exemplo simples a encontro com Deus. Eu já tive a honra de servir 6 vezes como servo. E a primeira vez que eu fui, quando chegou na sexta-feira à noite, é um peso que a gente sente, é uma visão totalmente diferente. Quando a gente vai como encontrista, é um peso que a gente sente. O clima é horrível. É um peso. Eu, particularmente, quando fui de encontrista, quando cheguei na sexta-feira à noite lá, era um peso horrível, uma vontade de vir embora. Eu não, só pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas, quando você vai como servo, é um peso, sei lá, 10 vezes maior. Eu não fazer xixi, os outros não deixavam? É um peso 10 Toma água, vezes. toma água. É um peso 10 vezes maior. Por quê? Porque você está do outro lado. Aquilo que eles vão passar, você passou. Então você sabe realmente o que vai acontecer. Mas a batalha espiritual, o peso espiritual que vem, você não sabe. Então, é isso que Deus faz com a gente. Deus nos dá uma visão nova. Vamos imaginar o seguinte, que você era o maior 171 de Ferraz. Roubava até a senhora no ponto de ônibus. E Deus transformou você, tratou você, te deixou que nem um carro novo polido. E Deus permite você andar na rua, e Deus permite você se deparar com outra pessoa roubando uma velha. Você vai olhar, cara, eu fiz isso um tempo. Cara, ele está errado. Você vai começar a questionar a si mesmo. Como é que eu pude ser idiota de fazer isso? Deus vai mudar a sua visão, o seu pensamento, o seu conhecimento. Então, quando a gente sai da morte para a vida, Deus começa a trazer à tona, às claras, tudo aquilo que a gente fazia e mostra que nossas opiniões, nossos conceitos, nossos valores, perto de Deus não são nada. Em segundo, está lá em 1 Pedro 2,9, que é o nosso tema anual, sobre somos sacerdotes do Senhor. É o terceiro esboço já que colocam com esse versículo tema. 2,9. Primeira Pedro. A vida dela cuidando da tua vida. Não, ela só foi campeão na espada pro ar. Eu tava falando um negócio de você falar isso sobre que ela vai mudar essa vida da sua vida. 1 Pedro. 2,9. Você lembra de espada pro ar? Cuida da sua vida. Eu brincava disso no tinha filme direto. Todos encontraram? Campeão internacional. Todos encontraram? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Saímos das trevas para a luz. Entra um pouco no que nós falamos anteriormente. Quando nós estávamos no escuro, nós estávamos nas trevas, nós estávamos caminhando sem saber para onde ia. É a mesma coisa que um amigo te passa o endereço e você nunca foi lá. E você não tem GPS, não sabe que linha de ônibus toma, não sabe que trem toma, não sabe quantas ruas vai caminhar, não sabe como é que é o modo das estradas. E você tem que chegar lá. E como é que você vai fazer? Você vai ficar perdido. Eu não vou. GPS de Deus. Eu falo a mesma coisa mesmo. Não, mas tem vezes que eu já fiz muito isso. Às vezes mesmo sem saber eu ia. Quando era a primeira... Era a primeira, assim, a primeira vez que eu ia visitar alguém, eu ia. Eu ia tentar achar o caminho de alguma forma. É dessa maneira. Quando nós estávamos em terra, não sabíamos para onde ia. Vamos dizer assim, nós
Sabíamos que estava indo para um lugar, mas que lugar é esse? A gente não sabia dizer se era um lugar bonito, se era um lugar feio, se era um lugar mais ou menos, se era Zona Leste, se era Alto Tietê, se era Cidade dos Granfinos, não sabíamos. Mas a partir do momento em que acende-se uma luz, a gente percebe, caramba, era para eu ter virado à esquerda, eu sempre fui reto. Você começa a entender que o caminho que você estava seguindo não era o caminho certo. Deus começa a iluminar você, foi como eu falei agora, e mostra a você que aquilo que você estava fazendo, as práticas que você fazia, que aos teus olhos era bom, ia levar você para o caminho rapidinho. Então, Deus nos trouxe da morte para a vida, Deus nos ressuscitou. Deus nos trouxe das trevas para a luz, mas para quê também? Para nos trazer confiança, como foi falado no início, segurança, algo em que podemos acreditar. Foi como a Natália falou no início. Muitos acreditam em Deus, mas quantos confiam? Quando nós estamos perdidos, andando num caminho sem direção, a gente fica meio inseguro. A gente não tem certeza daquilo que está fazendo. Agora, quando nós temos uma luz, temos uma direção, nós temos uma certeza, nós temos uma confiança. Eu sempre gosto de usar um exemplo aqui, muito simples. Nós temos aqui 2 habilitados. 2 que já dirigem há anos. Vamos imaginar que o Alan e a Joyce, a Natália e o digníssimo dela, resolveram ir fazer um passeio juntos. E de repente, o Alan já estava dirigindo há umas 9 horas e já estava cansado, com sono, corpo doendo. Ele olha para o lado, Natália, vamos trocar de lugar? Tô cansado, tô quebrado. Quebra o galho para mim, dirige, deixa eu descansar um pouquinho. É isso que Deus fez com você. Ou melhor, que você fez. Você deixou de ter o controle e deixou Deus ter o controle. Você passou a confiança do seu carro para uma pessoa dirigir. Ou seja, não é para qualquer pessoa que nós podemos confiar a nossa direção. Só o pai dela que dá o carro ela dirigir. Sem confiar, hein, que é de Deus. Nós não podemos deixar confiar o nosso caminho, como diz o versículo lá do Salmo 37, na mão de qualquer pessoa. A Natália me fez lembrar uma vez, eu compartilhei esse versículo na sala do Hélio, até o Alan estava junto. E eu compartilhei o seguinte: quando Deus fala para nós confiarmos no Senhor, para nós entregarmos o nosso caminho na mão dele, nós não vamos depositar na mão de alguém uma coisa, sendo que a gente não confia nela. Como é que nós vamos, um exemplo, entregar? Vou entregar essa Bíblia para o Fernando, sendo que eu não confio nele. Eu tenho que ter confiança nele, de que o que eu pedir a ele, ele vai me atender. É a mesma coisa que eu até citei o exemplo de um advogado. Você está com a causa na justiça há uns 200 anos, e eu só, Deus, eu vou ter que procurar um advogado. Você chama um advogado lá, mas você não confia que ele vai julgar a tua causa. Você vai entregar a tua situação na mão dele? Então é desse jeito. Nós deixamos que Deus nos salvasse, confiamos a nossa vida nele e deixamos ele nos dirigir. Em terceiro agora é Gálatas 5:1. Ai, Gálatas, não. Por que não Gálatas? Porque a gente demora demais. Achei, Gálatas, eu perdi. Não tem Gálatas. Sumiu. Foi viajar. Foi viajar? Gálatas. 5:1. Nós falamos sobre ele, eu acho que no esboço anterior, não vou me lembrar, bem no finalzinho do esboço. Eu compartilhei sobre ele. Me recordo de a gente procurando Gálatas. 5:1. O orégano. Todos encontraram? Vamos lá então. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Saímos da escravidão para a liberdade. Foi o que eu falei agora. Quando você está nas trevas, quando você está no mundo, é o mundo que domina você, mas quando você vem para Jesus, é você que tem o controle. Lógico, aquelas vontades vão vir. Aquele macarrãozinho gostoso, aquela polenta maravilhosa, aquela lasanha, vai tentar você de todo jeito. Mas você vai entender, pera um pouquinho aí.
Você me dominou por tantos anos, dessa vez quem vai dar as ordens aqui sou eu. É você que vai, vamos dizer assim, dar uma de super-herói e vai ditar as regras. É igual um ringue de luta. A gente vê duas pessoas lutando e tem uma lá que apanha que só Jesus. Mas quando esse que apanha demais recupera as forças. Ele corre. Não. O ruim é assim, quando aquele que apanhou demais recupera as forças, o que está vencendo tem que tomar cuidado, que é aí que ele está mais forte. Verdade. É isso que está acontecendo. Ele se recupera e o cara tá fraco. É isso que está acontecendo com nós. Eu estou há quase 11 anos num ringue de luta, sendo 27 anos de vida. Por 16 anos, aquilo que me dominava me deu uma surra e me colocava em nocaute muitas das vezes. Agora há 11 anos Deus está me fazendo recuperar as forças e agora eu te pego. E com cada um de vocês a mesma coisa. Vocês estão aí há, quem sabe, 3, 5, 7, 10 anos. É vocês que estão olhando para o seu adversário dizendo, agora você me paga. E é vocês que estão, ó. Então é isso. Nós deixamos para trás aquelas coisas que nos prendiam em Deus. Mas lógico, não significa que estamos livres. Porque elas sempre vão nos procurar, sempre vão nos chamar a atenção. Como aqui somos todos jovens, Obrigada. e mesmo os casados não estão livres disso, o que muito nos tenta? Música mundana, relacionamentos, drogas, violência, sexo ilícito, programas de televisão obsceno, pornografia, que isso infelizmente, tanto para jovens solteiros quanto casados, nós não estamos livres. Então nós temos que procurar sair fora. Há pecados que dá pra gente encarar de frente, como eu falei umas semanas atrás. O que eu errei? Encarar de frente. Deixa pra lá. Há pecados que dá pra gente passar por ele. De costa é difícil, né? Que dá pra gente passar por ele. Como citei umas semanas atrás, que é algumas dificuldades que a gente passa, a única maneira de nós vencermos ele é mergulhando. Passar por ele, lógico, pedindo ajuda a pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, pessoas que caminham conosco, mas há situações que não dá não, você tem que nem dar tchau, corre mesmo. Então, nesse caso, há pecados aí que a gente vai poder enfrentar, mas tem outros que a gente tem que correr. Então é isso. Apenas muda-se o controle. Não é o pecado que vai dominar a gente que vai dominar o pecado. Tenho um compartilhar aqui para vocês. Quem não se sentir bem a falar, tem 2 líderes aqui hoje. Procurem depois a liderança para conversar, sentirem mais à vontade. Qual era a sua escravidão antes de Cristo? Se vocês não se sentirem bem em falar, procure a liderança depois. Tem alguma coisa aí que vocês veem que te escravizava mesmo? No início vocês falaram de transformação, que Deus transformou em sua vida. Agora a pergunta é um pouquinho diferente. Qual era a sua escravidão antes de Cristo? O que é que ele escravizava mesmo que te prendia? Que você via que não tinha como sair? Azinha. Era Azeinha, filho. O apelido dele era Asilo. Azeinha. Asilo! Asilo! Azeinha me agarrava lá, Não filho. fala essas coisas que essas coisas Pra se matar pegam. lá, Apelido não fala. pega. Asilo. O galã das madazeinhas. Azeinha pra parecer. O meu galã das novinhas, o Pedro. Galã das velhinhas! Das veinhas. Pegar lá, puxar os cabelos lá. Eu falei, calma, menino. Calma que vai ser pra todo mundo, ele falava. Era deitadura pra um lado, deitadura pro Calma, semana que vem eu volto. Meu pai do céu! Mais alguém? Ah, cara, é verdade. Asilo safadão. Mais alguém aí? Depois dessa? Aí, ó, mais alguém aí que tem algum? Não tiver, eu mudo a pergunta. Pode mudar. O- melhor você não. Melhor, Tá bom. melhor. O que é ser livre do pecado? É o que ele não tem mais.
Eu vou te fazer uma pergunta individual. O que vai ser pior pra você? Dormir no sofá ou ser zoado pela esposa? E pegou a novinha. Você tá sendo mais zoado do que nunca aqui. Então o que é pior? Ser zoado ou dormir no sofá? Não existe dormir Não no existe sofá, dormir no né? sofá, não. É, Pau não existe. fechou, é um do lado do outro abraçado. Exatamente. Não importa. Fazer curso de noivo, não existe dormir no sofá. Depois você vai chegar lá e conversa. Vocês podem estar se odiando, mas não tem sofá. E tem que orar ainda antes de dormir. Vocês têm feito isso? É que nem tropa de elite, né? Eu vou matar ele. A bala tá comendo solto. Tá junto. É que nem o Jurassic World, né? Os dinossauros lá se matando, Mas tão comendo e os dois lá se namorando. Lembra dessa? Eu não lembro. Então, pra vocês, o Ela vem que... pra cada coisa. Pra vocês, além do que a senhora Mascarenhas disse, o que é ser livre do pecado? Não praticando mais. Vai mais a fundo. Ataca de teólogo agora. Você tá livre, você não pratica, né? Redundante. Não, mas assim, tô brincando, Fê. Nossa. Não, Se fosse ele- você, sai da Se igreja. ele fosse zoado, eu ia falar assim, fala pra ele cuidar da vida dele. Faz isso não, que o negócio fica feio. Tá tudo pra sua mãe aqui. Eu acho que além de você não praticar, você conseguir dizer não. Porque, Não, que nem ele falou, a gente era escravo. Linda ela, tão pequena e Deu vontade de chorar. Deu vontade de chorar. É verdade mesmo. Tem uma madeira. Você ter essa consciência de você olhar para o pecado e falar. Dizer não e Hoje não. Não quero mais Não você. quero. Vem, fora. não te quero mais. Né? Você tem o poder de dizer Minha sim e velhinha dizer perto do não, povo né? chegar, vem cá. Sai daqui, tentadora. Quando chegar vocês velhas, acabou. Você acabou, Não te quero mais. já era, dedinho, ó. Casado. As coisas não sei o que acontece. Vai lhe fazer o contrário assim, vai fazer assim. Ah, Tá bom, entendi. Evidente. É que Eu não me todo mundo responsabilizo faz assim. se eu ver na próxima cena um bocado de gente sentado. A Erika também muda, tipo, né? Beijo no ombro na mão, né? Que vocês possam então guardar no coração, possam entender que nós somos nova criatura. A partir da semana que vem você oficialmente faz essa confissão. Vai confirmar o que há quase 2 anos aí você está lutando para manter. Porque o difícil em qualquer coisa que a gente faça, Nossa. não é a gente conquistar, é manter. Tem aí 2 casais que podem falar bem sobre isso. O que é mais fácil, conquistar ou manter? Manter. Manter é mais fácil. Não quer? O que é mais fácil, conquistar ou manter? Ela pergunta. Eu entendi a pergunta. O que é mais fácil de um casamento, conquistar ou manter? Está. Não, manter. E eu falei, Manter é mais fácil? Acreditava-se que manter é mais difícil. Manter. Acho que os dois são difíceis, conquistar e manter. Mas manter é mais difícil, porque pra você manter Já mudou, era qualquer coisa. Fê, você tem que ter certeza das coisas que você fala. Tadinha, tá cuide da tua confusa. vida. Vai, dá o jeitinho pra pessoa, mano. Mas que vocês possam continuar sempre conquistando a presença de Deus, conquistando a graça de Jesus e continuar mantendo essa fé. Eu compartilhei já umas 2 vezes na célula sobre batalharmos pela fé. Que vocês continuem lutando para que sempre nós possamos ter esse privilégio de sermos novas criaturas. Todos os dias nós temos que erguer nossa mão para Jesus. Não fala isso perto da Natália. Mas o caso não é em público todos os dias. É você e Deus. Volta aqui, Natália. É você e Deus ali todos os dias. Não assim você levantar a sua mão e aceitar Jesus. O aceitar Jesus que eu me refiro é as suas atitudes. Nós aceitamos a Jesus com as nossas atitudes. Ele quis dizer, né? Só bruto. Porque muitos dizem sobre não negarmos a Jesus. Negar a Jesus não é simplesmente alguém pôr uma arma na sua cabeça e impor uma outra religião. Nossas atitudes também nos fazem negar Jesus muitas vezes. Muitas vezes, como eu falei algumas semanas atrás sobre não vender sua primogenitura,
Muitas vezes quando nós trocamos, sei lá, deixar de estar numa célula como essa ou deixar de estar num culto, sei lá, para ir curtir uma zoação mesmo, bagunça geral com amigos, Eu deixei. infelizmente, Eu deixei. você tá negando. Deixa o quê, velho? Deixa a tiazinha. Vou ver tá A lá. zoeira. Então nós Tô temos aqui que agora, continuar tá certo. lutando para mantermos e batalhando sua fé. Agora nós vamos orar por essa situação e por os pedidos de oração que sempre temos. Então,